A série Adolescência da Netflix repercutiu mundialmente ao tratar do tema da influência das ideologias de ódio contra mulheres, ainda sobre meninos muito jovens, a partir de grupos na internet. No enredo, baseado em fatos reais, um menino de 13 anos assassina uma colega da escola a facadas. E tanto a sua família quanto a polícia não têm ideia da motivação do crime, até que outros adolescentes apontam a simbologia incel por trás do assassinato. Uma outra série do streaming, chamada A Reserva, também aborda esse tema, com outro enfoque, pautando a permissividade dos pais, pautado pelo poder, dinheiro e terceirização do cuidado dos filhos. Essa série dinamarquesa trata de jovens filipinas que trabalham como babás no país, até que uma delas some e dias depois é encontrada assassinada. A partir da investigação, se descobre um grupo de WhatsApp de meninos que compartilhavam vídeos e imagens de meninas em posições íntimas, com pouca ou sem nenhuma roupa. Até que um desses jovens denuncia que um colega tinha mostrado um vídeo em que ele estuprava essa jovem que morreu. O fato é que nas duas séries fica evidente a disputa de consciência que acontece sobre a juventude no nosso período. De um lado, as meninas desde muito cedo questionando o papel de submissão que é imposto na sociedade, conseguindo aliados de alguns dos seus pais. De outros, meninos também desde muito cedo sendo ganhos para o discurso de ódio contra a luta das mulheres por igualdade e liberdade. E é no ambiente totalmente desprotegido da internet que atuam grupos de homens chamados de Red Pill, Incel e outras nomenclaturas. Mas como surgiram esses grupos? O que eles defendem? E por que a gente tem que entrar na briga para disputar a consciência de meninos e homens a repudiarem esse projeto reacionário? Esse é o tema dessa semana. Então já curte o vídeo, aciona o botão de notificação para não perder nenhum conteúdo. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe camarada, a noite... Em 1997, uma jovem de Toronto, no Canadá, resolveu criar uma comunidade para reunir pessoas que, assim como ela, tinham dificuldade de se relacionar afetivamente. Ela descreveu o espaço como um ambiente acolhedor, para que homens e mulheres pudessem, em segurança, questionar e refletir sobre o porquê de não conseguirem encontrar uma pessoa especial. Foi ela que usou pela primeira vez a abreviatura Invicel, que depois foi ajustada no próprio fórum para Incel, e que, segundo ela, significava qualquer pessoa que nunca tivesse tido relação sexual ou que estivesse há muito tempo sem se relacionar afetivamente. Entretanto, paralelo a esse período, ali no final dos anos 90, começaram a surgir comunidades de homens misóginos que colocavam sobre as mulheres a responsabilidade pelo seu fracasso em relações sexuais ou afetivas. Essas comunidades se intitulavam Red Pill. Esse termo, pílula vermelha, foi usado originalmente no filme Matrix, onde a pílula azul significava a conformação e a aceitação. Já a pílula vermelha significava a busca pela verdade. Ao longo dos anos, esses homens foram adotando um modo de vida baseado na pílula vermelha, porque supostamente estavam se tomando consciência dos males causados pelas mulheres. De forma nada inovadora, eles afirmam que as mulheres são seres inferiores em relação aos homens, e que eles sofrem as consequências e injustiças das relações heterossexuais controladas por mulheres sem valor. Rapidamente, essas comunidades se encontraram, e os Red Pill começaram a atuar nos fóruns incel, estimulando que as dificuldades de relacionamento e insegurança fossem transformadas em ódio e hostilidade contra as mulheres. Uma série de simbologias foi estruturando essa mentalidade, como a proporção 80-20, que é uma narrativa de que 80% das mulheres se interessam apenas por 20% de homens. E isso porque apontam que a aparência física determina o valor social do homem, e que, por sua vez, as mulheres, ao serem interesseiras, constroem as suas relações pautadas pelo poder e status. Ao mesmo tempo, afirmam que o feminismo prejudicou os homens e aprofundou as desigualdades nas relações afetivas. Eles se referem a si mesmos como anões, e os homens sexualmente ativos e desejados pela maioria das mulheres são chamados de sheds, enquanto as mulheres atraentes a partir de seus estereótipos são conhecidas como stacies.
E as pessoas que não fazem parte dessa comunidade ou dessa cultura recebem um nome pejorativo de norme. Esses grupos se organizaram originalmente em espaços da internet chamado Dark Web, ou seja, espaços que precisam de softwares específicos para ter acesso e que, por conta dessa falta de oficialidade, recebem todo tipo de prática ilegal. A denominação Sigma, que diferente dos homens alfa, se denominam como líderes natos, mais introspectivos e discretos. Se dizem adorados pelas mulheres, mas se referenciam em personagens masculinos violentos e que tratam as mulheres com brutalidades e humilhações. Muitos membros desse grupo falam abertamente que a violência contra as mulheres pode ser justificável ou até mesmo desejável. A denominação Sigma é mais uma dentro da ideologia misógina e foi criada por Theodore Bailey, um ativista da extrema-direita norte-americana, reconhecido nos vários instrumentos da mídia como abertamente racista e misógino. A alt-right, a direita alternativa, que é um movimento de extrema-direita, um dos mais reacionários dos Estados Unidos e que também se organiza em outras partes do mundo, atuam diretamente nessas comunidades Red Pill, Incel, Sigma e suas variantes. E esse espaço tem servido de recrutamento para apoiadores do neofascismo e regimes totalitários, reproduzindo conteúdos criminosos de racismo, pedofilia, entre outros, além de estarem transformando esse espaço como um nicho de mercado lucrativo. Segundo a pesquisadora da PUC Minas Gerais, com doutorado em misoginia e redes de ódio no Brasil, Bruna Camilo, que monitora esses grupos no país, cursos de coaches incel e red pill se popularizaram e vem gerando a monetização do tema. Orientações de como o homem deve ser e agir, ou a arte da conquista, ou ainda sobre como as mulheres devem se portar, tudo isso sobre uma imagem e conteúdo de autoajuda vem sendo garantia de contribuição financeira para esses grupos. Em grupos Sigma, com mais de 40 milhões de seguidores, cursos com temas de desperte a sua frieza e faça as mulheres te desejarem cada vez mais, além de objetos considerados Sigma, são vendidos e garantem também com que os algoritmos entreguem ainda mais esse conteúdo de forma ampla nas redes sociais. Em outro perfil, um livro vendido tem o título de O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Otário, referindo-se ao julgamento moral sobre mulheres e incentivando os homens a se imporem nas relações. Nos últimos anos, esses grupos, que anteriormente se organizavam em fóruns alternativos da internet, como Reddit ou 4chan, na Deep Web, atualmente vem saindo desse submundo e ganhando aí as ferramentas mais populares, como Twitter e YouTube. Não coincidentemente, isso vem acontecendo em paralelo ao crescimento da extrema-direita a nível mundial. E acabaram rompendo também a sua atuação no mundo virtual e vieram para a vida real, promovendo massacres com assassinatos e muita violência. Em 2012, em Isla Vista, na Califórnia, um homem identificado como Elliot Rodger matou 6 pessoas e feriu outras 14 em um ataque armado. Antes do massacre, ele postou uma série de vídeos no YouTube e um manifesto online de 141 páginas, na qual ele despejava toda a sua frustração por ainda ser virgem e, na mesma medida, sua raiva contra as mulheres que rejeitavam as suas investidas. Ele mesmo se identificou como incel e membro da comunidade Red Pill. Inspirado nessa chacina, em 2018, outro jovem, agora em Toronto, no Canadá, conhecido como Alec Minassian, avançou com uma van em uma calçada, atropelando e matando 10 pessoas e ferindo outras 16. Em seu perfil no Facebook, horas antes do ataque, ele elogiou Rodger e se apresentou também como incel, afirmando que a revolução da pílula vermelha havia começado. Outros casos semelhantes, baseados nessas experiências, ocorreram nos Estados Unidos, na Inglaterra e até aqui mesmo no Brasil. Um dos casos mais conhecidos foi o ataque a uma escola em Suzano, em São Paulo, ocorrido em 2019. O jovem Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, invadiu o local acompanhado de Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, e matou 8 pessoas, incluindo estudantes e funcionários, antes de cometer suicídio.
Após o crime, a polícia descobriu que Monteiro era membro de fóruns da internet que promoviam a misoginia e o ódio às mulheres, além da apologia ao nazismo. Em 2023, esses grupos voltaram a ser assunto aqui no país, quando um vídeo do guru de masculinidade, Thiago Schultz, ter viralizado nas redes sociais. A partir disso, ele ganhou o apelido de Coach do Campari, ou Calvo do Campari. E ficou extremamente incomodado quando uma atriz, a Lívia Lagato, produziu um vídeo de sátira sobre a sua fala. Ele chegou a ameaçar a atriz de morte por conta desse vídeo. O coach afirmou por mensagem que se ela não tirasse o conteúdo do ar, resolveria a situação com processo ou bala. A atriz pediu medida protetiva na justiça e esse ocorrido acendeu um alerta sobre o grau de violência e periculosidade dos grupos Red Pill. Em muitos dos seus conteúdos na internet, Thiago aponta uma série de regras para que as mulheres aprendam a se portar, como se vestir, e também acaba utilizando um discurso que coloca as mulheres como vilãs, aproveitadoras e privilegiadas pelos direitos de gênero. Todos esses movimentos reproduzem não apenas o machismo, que já é algo bastante grave, mas também a concepção de que a nossa sociedade vive uma crise por conta do feminismo e por conta da luta das mulheres por igualdade de gênero. Esse discurso cumpre uma dupla função de benefício para a burguesia, ou seja, para aqueles que realmente se beneficiam da manutenção das desigualdades de gênero na nossa sociedade. A burguesia, desde que se tornou classe dominante, sempre apresentou um discurso de que seria capaz de acabar com as desigualdades de gênero. Entretanto, o que aconteceu não foi bem isso. Ao contrário, a burguesia se aproveitou de todas as ideologias de opressão que já existiam anteriores à chegada ao poder para superexplorar a mão de obra feminina e reproduzir todo tipo de violência e discriminação sobre elas. Além disso, se no início a burguesia foi uma classe progressiva que conseguiu impulsionar uma série de avanços para a humanidade em diversas áreas, com o desenvolvimento do seu sistema, tampouco tem conseguido impulsionar qualquer tipo de desenvolvimento na atualidade. Ao contrário, segue em plena decadência e já não pode garantir mais nada para o conjunto dos trabalhadores. A cada nova crise econômica, a burguesia precisa atacar os mínimos direitos conquistados pela classe historicamente. Essa é a realidade que a gente está inserido nas últimas décadas. E a extrema-direita, embora seja um projeto que beneficie só a burguesia, consegue ganhar adeptos na classe média e também em parte da classe trabalhadora. Isso porque se apoia justamente nas ideologias de opressão, que são reproduzidas também entre nós. O resultado dessa junção é nefasto. De acordo com dados do Saffernet, nos anos de 2022, casos de misoginia lideraram os crimes denunciados na internet. Essa manifestação de ódio cresceu 184%, segundo a organização. Considerando o total de crimes de ódio, como demonstrações de LGBTQI-fobia, xenofobia, intolerância religiosa, racismo, manifestação de nazismo e outras apologias a crimes contra a vida, foram mais de 74 mil denúncias, quase 68% a mais do que no ano anterior. Em média, foram realizadas 8 denúncias por hora. A ultradireita se esconde atrás da defesa da família, de preceitos religiosos e morais, mas, na verdade, o que ela quer é a manutenção da sociedade tal como ela está, com as desigualdades de identidade de gênero, de orientação sexual, de raça e principalmente de classe. Acontece que a luta das mulheres por igualdade de direitos nunca se pautou de maneira majoritária pela inversão de papéis, ou seja, pela opressão dos homens ou pela imposição de desigualdades a eles. Tampouco foi conquistado em qualquer país sob o capitalismo a plena igualdade de direitos. E todas as nossas conquistas, seja o direito ao estudo, ao trabalho, a liberdade de escolher um parceiro com quem a mulher se sinta contemplada, entre outros, não se deu sem uma gama de contradições e sem uma permanente ameaça pelo sistema capitalista. Mesmo em governos dito progressivos e democráticos, como o do PT no Brasil, não é verdade que os nossos direitos mais elementares são defendidos, que dirá garantidos. Portanto, a crise que vive a nossa sociedade
nada tem a ver com a luta das mulheres, senão tem a ver com as mazelas impostas pelo capitalismo. E a nossa luta deve servir para superar essas mazelas. Muitos homens abandonaram esses grupos ao perceberem que estavam sendo manipulados, de que a raiz dos problemas que tinham nada tinha a ver com as suas relações com as mulheres. Ou ainda, por entenderem que o projeto político que estava sendo implementado por esses grupos e que eles estavam sendo levados a defender, não era o projeto que eles realmente queriam para a sociedade. Contudo, lamentavelmente, milhares de meninos e homens são ganhos cotidianamente para esse projeto. Por isso, nós precisamos fortalecer as nossas meninas e mulheres, nos organizar com total independência da burguesia e dos governos, fortalecer o enfrentamento do machismo e do capitalismo como única alternativa de fato que pode nos garantir a nossa libertação completa e restrita. Contudo, a gente não faz isso sozinha. É necessário disputar a consciência de meninos e homens da classe trabalhadora, apontando que esse projeto de masculinidade atrelada à ultradireita não serve à nossa classe. Quanto mais a gente estuda esses movimentos, mais fica nítido para nós a importância e a relevância da nossa luta contra a opressão. É verdade que existem diferentes tipos de feminismo e que a maioria deles coexiste com o capitalismo. Mas é verdade também que qualquer movimento revolucionário e socialista não pode se pautar sem considerar a luta contra as opressões e sem tomar isso como uma parte fundamental das suas tarefas. Isso é um princípio marxista desde as suas bases iniciais. Então esse foi o conteúdo do vídeo da semana. Se você chegou até aqui, já curte, compartilha, comenta e não esquece de acionar o botão de notificação para seguir os próximos conteúdos. A gente vai seguir nesse tema falando sobre as trade wives, ou seja, mulheres esposas tradicionais, que é a versão feminina desse movimento. Você não pode perder. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe em